Tudo bem, pessoal? Então, é o seguinte, eu vou explicar para vocês bem rapidinho como é que funciona essa atividade prática aqui. É basicamente seguir, né, cada um dos passos da agenda e ir avançando. Então, começa ali com o título do documento, né, a data, e ali na coluna bem da esquerda diz qual é o tempo, né? Tanto o tempo de horas aí das 13h15 até as 13h25, quanto a duração da atividade sugerida, né? Porque às vezes toma um pouquinho mais de tempo, um pouquinho menos de tempo. Então, ah, é possível ajustar, mas é sugerido que se siga esse tempo ali. E aí depois, dentro da principal coluna, tem a atividade, né? Então, é basicamente ir lendo e fazendo atividade. Essa primeira aqui é para cada um se apresentar dentro da equipe. Talvez vocês já se conheçam bastante, mas é uma forma também de promover que todo mundo possa falar um pouquinho, possa dizer alguma coisa, né? Possa expressar alguma opinião sobre o que está acontecendo na reunião, né? E aí depois a gente deu os objetivos, né, que estão propostos, e cada um desses objetivos vai aparecer na sequência depois como uma atividade seguinte da reunião. A atividade seguinte ali é a reflexão do propósito compartilhado da escola. E aí o que se deve fazer é, primeiro, em 3 minutinhos, e aí pegue alguém para controlar o tempo, coloque o tempo no celular, 3 minutos para cada um, fazer uma reflexão sobre essa frase, quem sou eu, o que eu acredito sobre equidade e como isso se conecta a por que eu faço o meu trabalho. Não é uma pergunta fácil, né? Mas para a gente poder rabiscar num papelzinho separado, para poder pensar, porque na sequência a ideia é a gente poder avançar para o propósito compartilhado, que é pensando em cada um desses propósitos individuais, como é que a gente chega no propósito compartilhado da escola. E aí, a gente nota no quadro seguinte que tem essa ajuda aqui para poder pensar o que é esse propósito compartilhado, né? Em vez de pensar quem sou eu, quem somos nós, em vez de pensar o que acredito sobre equidade, que valores temos em grupo e por que eu faço o trabalho, né? Porque nós fazemos esse trabalho como equipe, né? E a ideia de a gente conseguir escrever isso num parágrafo curto, sugiro que se, né, escreva aqui, né, nosso propósito etc, né? Se vocês estiverem com isso impresso, né, basicamente nessa caixinha vocês pegam e escrevam a caneta ali, né, como seguir. A última atividade é uma atividade que vai pedir para vocês olharem um pouquinho sobre os relatórios de aprendizagem, né, de avaliação diagnóstica, né, que vocês têm, que vocês fizeram no final do ano passado, aplicando os conceitos do uso responsável de dados, que é a validade, confiabilidade e erro de medição. Eu vou explicar isso na sequência da atividade ah, teórica, né, depois de vocês fazerem isso, mas só para ter em mente esses conceitos aqui. Mesmo que vocês ainda não entendam muito bem, a ideia é basear o trabalho nisso, né? Então, tem duas opções aqui, né? Se a escola preencheu a plataforma do Space, entra na plataforma de vocês, né, com seus próprios dados e usem esses dados. Se vocês não preencheram, não tem ele completo, ou alguma coisa aconteceu que não está entrando, eu deixei lá no final do documento alguns dados para vocês poderem fazer, né, essa análise. Então, basicamente, vocês vão olhar para essas duas tabelinhas aqui, e mais essa outra aqui, esses gráficos aqui, vocês vão conseguir fazer atividade. A ideia é fazer uma espécie de treino, fazer um ensaio, para que quando vocês tiverem os dados reais de vocês, vocês poderem usar. Se vocês já tiverem os dados reais, melhor ainda. No primeiro momento, a ideia é responder essas perguntas aqui, né? Qual foi a média de acertos dos alunos na prova? Que prova estava sendo realizada? Vocês vão lendo e vocês vão colocando a resposta. Podem fazer juntos, né? A ideia é tipo um caça-palavras, assim, que tu vai procurando. O objetivo disso não é saber se você sabe os conceitos, né? Ser especialista em estatística, mas é a gente ficar confortável com os dados, né? Porque a gente às vezes não para olhar, a gente não para olhar com calma isso, né? Tentar entender o que eles estão nos dizendo, enfim. E depois de completar essa tabelinha, a ideia é fazer uma atividadezinha aqui que é para a gente se sentir ainda mais confiante, né? E poder promover a participação de todo mundo nessa discussão, que é eu chamo de um protocolo chamado Eu Noto Que Eu Me Pergunto, né? Que é a gente poder olhar para
para esses gráficos aqui, né? Esses gráficos aí embaixo, e poder fazer observações livres, mas que sejam honestas e que cada um possa fazer uma, né? Então, por exemplo, aqui eu deixei escrito, eu noto que 2,2% dos alunos ficaram abaixo do básico na nossa escola no segundo ano. Não estou sendo nenhum gênio aqui, né? Eu estou pegando e estou olhando basicamente uma informação que está posta, né? Onde é que está esse 2,2 aqui por cento ficaram abaixo do básico, né? O abaixo do básico é esse aqui, né? Essa coluna vermelhinha. Tem aqui o segundo ano de matemática, no ano de 2022, então eu notei que 2,2 ficaram abaixo do básico aqui. Não preciso estar certo nem errado, não precisa ser uma observação inteligente, basta que eu faça, né? Cada um faça uma, pelo menos. Então, coloca o nomezinho aqui na tabela e escreve. Eu noto que é isso, eu noto que é aquilo. E depois a gente faz, em vez de eu noto que, eu me pergunto, né? Que são perguntas que a gente faz que talvez a resposta não esteja na tabela, mas que são importantes para a gente avançar na discussão. Por exemplo, eu me pergunto que habilidades estariam relacionadas a cada questão. Nesses dois, nesses dois gráficos aqui não tem, mas talvez em outro eu preciso buscar essas informações, porque elas são importantes para mim, eu não posso tomar uma decisão só baseada nessas tabelinhas aqui, não vou conseguir ter profundidade na minha análise. E aí a gente escreve também na tabela. Quando terminarem, a atividade está pronta, vocês salvam esse documento. Se vocês estiverem fazendo online, vocês podem compartilhar com o meu e-mail, ou, né, se vocês tiverem isso impresso, vocês podem bater uma foto e também mandar para o meu e-mail para a gente fazer a continuidade do trabalho. Tá bom? Então, espero que isso tenha ajudado vocês e um, um bom trabalho aí para todo mundo.